Muito boa noite, estamos começando o Restart Podcast desta sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024. E o ano vai passando bem rápido, que beleza, não? E ao meu lado aqui, primeiramente, ele, o meu companheiro aqui de podcast, Tiago Riga. Boa E noite, Tiago. boa noite, bom dia pro pessoal lá Boa do tarde, depende do Brasil, boa horário, né, que a pessoa tarde, estiver né? O pessoal assistindo lá da da Europa. Europa. Hoje a gente tá com um convidado muito especial aqui, o Sim, Tony Queiroga, que é um cara muito massa. E aí, é bem-vindo, hoje bem-vindo ao nosso programa o aí. nosso podcast. Tony Queiroga, né? Queiroga. Queiroga. Queiroga, seja bem-vindo, prazer em conhecê-lo pessoalmente, eu não conhecia. Boa noite. Boa noite, Dal. Boa noite, Tiago. Agradeço o convite. É, eu não sou muito. ah, não me sinto muito à vontade estando na frente das câmeras. Geralmente eu gosto de ficar atrás, Bastidores, mas né? é por causa disso que eu sou, entre outras coisas, fotógrafo. Mas eu acho que é importante encontrar e Sim, conversar e aproveitar esses novos modelos, né, que a gente tem com a internet. Uhum. Então, muito obrigado pelo convite e né? É isso aí. O Tony Queiroga, que é fotógrafo, né? Ele trabalha com arte, pesquisa e também com a cultura, né? Ele que. Ô, Tony, como que surgiu essa oportunidade de vir aqui para o Japão? é, bem, antes eu queria Sim, contextualizar um pouco, sim, né? claro. Uhum. Falar que eu sou eu exatamente não vivo no Japão, eu Uhum. estou Ah, atualmente no Japão por um período de 8 8 meses, meses, durante esse ano de 2024. Eu sou natural do Rio Rio, de eu Janeiro. vivo no Rio de Uhum. Janeiro, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e na UERJ eu trabalho com fotografia. Sim, Eu sou professor de um departamento do sim, Instituto de Artes da UERJ. E no meu departamento, que é o Departamento de Linguagens Artísticas, eu sou responsável pela área de fotografia. fotografia. Então, eu sou o professor Aham. de fotografia dentro de um instituto de artes. Então, é um uso da fotografia um pouco mais específico, que é a fotografia como uma linguagem para artistas, para as pessoas que trabalham com as artes Sim, visuais. E essa é, digamos, a base da história para entender o que que eu estou fazendo aqui. sim, Então, como professor da UERJ, eu tenho a possibilidade de tirar um ano de licença Ah, que para fazer bacana. uma Hum. pesquisa. Sim. É uma pesquisa que se chama, genericamente no Brasil, né, de uma pesquisa de pós-doutorado. Hum. Então, eu e todos os meus colegas, professores da UERJ, podem pleitear essa licença e durante essa licença você tem um ano Hum. para produzir uma pesquisa, realizar uma investigação sobre um tema que te interessa. Sim. Óbvio que eu estou simplificando, não é uma coisa assim tão simples, né? É necessário todo um processo, Aham. apresentar um projeto, etc., e isso ser aprovado, para você poder tirar essa licença e, a partir disso, você ficar um ano de licença Licença. sem trabalhar. Aham. Óbvio que você continua recebendo, você continua sendo um funcionário da Sim. universidade, um Uhum. funcionário do Estado Do do Rio estado de do Rio. Janeiro, mas durante esse ano você tem esse privilégio de poder exclusivamente fazer o seu trabalho de pesquisa.
enfim, é um processo muito longo e, resumindo, o que eu fiz foi, já há muito tempo, eu tinha um interesse muito grande no No Japão. Japão. Eu não tenho ascendência Aham, nipônica, aham. japonesa. Eu tenho sim um interesse, uma aproximação, digamos, admiração muito grande pelo Japão, pela cultura japonesa, pela Sim, arte japonesa sim. e, em especial, pela fotografia japonesa, Fotografia. que é a minha Aham. área mais específica, né. Então eu queria fazer essa pesquisa, né, no Japão. Então, alguns anos atrás, pela primeira vez, eu vim ao Japão em 2019, numa tentativa de entender um pouco como era o Japão, para conhecer e ter uma certeza de que essa licença eu queria fazê-la no Japão, eu Uhum. queria realizar essa pesquisa no Japão. Então isso foi em 2019. Na verdade, pelo cronograma, pelo planejamento que nós tínhamos no meu departamento, eu deveria tirar a licença em 2022. 22. Óbvio, isso não Sim, aconteceu por causa da pandemia. Eu pandemia. estou aqui em 2024. Mas em 2019 eu vim para a Ásia, na verdade. Eu tinha um amigo, ainda tenho, né, mas na época ele estava em Singapura, ele é funcionário da Petrobras e estava em Singapura, o Serjão, está lá no Rio de Janeiro atualmente. E aí, calhou, né, ele sempre tinha me falado: "Ah, vem para aqui, vem, fica aqui em casa e, enfim, vai conhecer, vai viajar". E aí em 2019 eu vim. Eu vim para casa dele em Singapura e Singapura virou um hub para conhecer alguns lugares da Ásia. Uhum. Óbvio, o principal motivo dessa viagem era ter um contato prévio com o Japão, Sim. para ter uma ideia se era exatamente isso que eu Aham. queria, que eu iria fazer. Uhum. Nunca tinha estado na Ásia, nunca, tinha viajado para o Japão e eu achei importante fazer esse primeiro contato. E eu vim, né, foi uma experiência maravilhosa, a viagem como um todo e, em especial, o tempo que eu fiquei, uns 10 dias entre Tóquio e Kyoto. E aí, com certeza, eu confirmei essa vontade de vir para o Japão nessa licença de um ano para fazer essa pesquisa, né. E, enfim, isso só foi acontecer agora em 2024. E, assim, para resumir essa apresentação, o projeto que eu apresentei e que eu estou fazendo no Japão é uma tentativa de, hã, criar uma representação poética, estética, da presença da comunidade brasileira no Japão. Sim. Então, usando a fotografia, Uhum. menos como uma imagem que documenta essa presença, mas mais, sendo uma fotografia que, de alguma maneira, capta, né, eh, essa presença, a atuação, os brasileiros no Japão. Enfim, esse foi o meu projeto e é esse trabalho que eu venho fazendo desde abril, né. Estou aqui no Japão desde abril desse ano Uhum. e o meu período de 8 meses, né, no Japão termina no final de novembro. Então, desse um ano de pesquisa, né, eu passei 8 meses, estou passando, né, ainda não Uhum. completou, estou passando 8 meses no Japão, exatamente tendo essa experiência de não só conhecer os brasileiros no Sim. Japão, né, mas vivenciar da forma mais próxima possível essa experiência. Óbvio que a minha vida aqui é um pouco diferente da Sim. vida da maior Aham. parte dos brasileiros, Exatamente. mas eu venho acompanhando Uhum. a experiência das pessoas, a rotina, Uhum. os eventos brasileiros que pensam o Brasil, os brasileiros no Japão, e
nessa experiência, eu tento transformar isso em imagens. Entendi. Uma imagem, novamente, menos documento e mais poética, mais expressiva, mais estética. Basicamente é esse o motivo, a razão de eu estar no Japão nesse momento. E para resumir essa experiência, além desse objetivo do projeto, né, eu diria que tem sido, pessoalmente, para mim, uma experiência, enfim, que eu não tenho palavras, que é difícil, né, resumir e sintetizar, porque ela é tão intensa, tão Uhum. cheia de Sim. significado e de aprendizado. Enfim, é uma experiência extraordinária estar no Japão nesse momento, mas eu também gosto, no momento em que eu falo isso, dizer que isso não significa que eu não tenha também uma visão crítica sobre o Japão, Sim. sobre o país, sobre a história do país, sobre os brasileiros no Japão, né? Mas é isso, tem sido um ano extraordinário estar aqui no E a Japão. cultura japonesa para você? Uhum, Quando você chegou aqui, como que tá sendo para você? Você é uma pessoa que, sei lá, come de tudo, uhum, ou, né, não tem aquela coisa, ah, não, eu não como isso, eu não como uhum, aquilo, porque aqui uhum. no Japão, até o pessoal que não conhece o Japão, eles acham que aqui só come peixe, né? Peixe Aham, cru, peixe isso. E para você, como que tá sendo essa... É que o Down não aham. come frutos do mar. Eu não Ah, como não? nada. Não, Não. Bem, então você sofre aqui. sofre. E, ao mesmo tempo, eh, e aí já começando a responder a sua pergunta, você acaba não tendo acesso a uma parte muito importante dessa vida, né, dessa cultura Que é uma ilha, japonesa, né? É que uma é ilha uma que ilha. É uma depende ilha Claro, de dos frutos do dos frutos do mar. mar, sim, É exatamente. sim, uma forma, fundamental. né? Uma forma de sustento é Sim, a pesca, né? sim, Uma sim, delas, sim, né? sim. Aham. Não é a única, Não é a mas, única. o mar, os frutos que o mar Ao oferece, Japão, né? Não só ao né? Japão, né? Como muitos outros países por aí também. Sim, mas no Japão, Principalmente. principalmente, porque, ah, eu diria, né, aí já extrapolando um pouco a sua Aham. pergunta, que a condição geográfica do Japão de ser um arquipélago, são mais de 4.000 ilhas, se eu não estou enganado, é fundamental para entender o que é o Japão, a história do Sim. Japão e, em Uhum. consequência, a cultura japonesa, Uhum. né? E que passa, sem sombra de dúvidas, pela culinária, pela gastronomia Exatamente. japonesa. Desculpa te interromper, uma Não, pergunta. imagina. A gente já conversou bastante aí, já há Uhum, muito tempo passamos aí, uhum. eu tava gravando, né, as coisas, as Sim, tuas eu já tive entrevistas ali. aqui em Oizumi durante 2 semanas. Tu teve um tempo lá em Londres também, na Inglaterra, não foi? Não, eu Não, morei um tempo em Nova York. Nova York. Mas É. tu chegou aí pra lá, não foi? Assim, eu já tive em Londres, já Uhum. conheço E Londres. lá por ser uma ilha, tem essa coisa rica em frutos do mar igual o Japão? É que eu nunca Boa, tive lá, né? boa Tem o pergunta. fish and chips, né? Que é Sim, o peixe sim, frito com batata sim, aqui, sim, batata sim. frita. Mas a história da Grã-Bretanha e a Hum. história da Inglaterra é, é bem diferente do Japão, Ah, não é tão porque isolado, não, eles são, como é que é? continentais. Colonizadores, né? É, É diferente é. dos... E o Japão também foi um colonizador em um período de tempo, né? Sim. Na borda, né? Ali Aqui na Ásia. Aham, Óbvio, não como o Império Britânico, aham. mas eu acho que a própria história da Inglaterra é uma história de extrapolar enfim, o país, a nação e o poder inglês para fora, enquanto o Japão, na maior parte da sua história, né, até o período em que o Japão foi, digamos assim, colonialista, que é mais recente, Sim. né? O Japão foi o contrário, foi se fechar em si, Uhum. foi Aham. estar isolado, Sim. né?
O Japão, eu não sou um especialista, eu conheço, enfim, de uma forma assim muito genérica, né? Durante todo o período, se eu não me engano, né? Eu acho que eu vou falar uma besteira aqui, mas todo o período Tokugawa, o Japão esteve fechado e era a política de Estado, né? Não podia receber, não podia. Os japoneses não saíam do Japão, Uhum. né? Isso só foi mudar em 1850 e pouco, 60 e Não, a pouco. gente sente isso até hoje. Com Até hoje, certeza, né, com nos dias certeza. atuais, que eles são meio. Ainda tem essa Sim. resistência, né? Mas Uhum, eu acho que tá mudando, né? uhum, A mentalidade com esses novos japoneses mais sim, jovens que tá vindo aí, tá mudando. sim. Mas da culinária, saindo da culinária, né? Aham. Esse lado aí. Por que Japão e não Inglaterra, digamos? Que tu já morou em Nova York, eu sei que tu já passou ali por Portugal, Amsterdã, esses lugares Sim, aí. Por que sim. Japão? Por que Japão? É. É uma boa pergunta. É uma Hum, boa pergunta. Ah, e eu vou responder essa pergunta usando já o que você colocou. Enfim, um dos valores na minha vida que eu sempre prezei é viajar. Viajar para mim é uma coisa fundamental, né? Faz parte da vida, faz parte do prazer de você estar em contato com outros lugares, com outras Sim. pessoas, com outras formas de viver e pensar. Então, em algum momento lá atrás, na época do Collor, eu Hum. vivi fora do Brasil, em Nova York, né? 93 para 94. Eu tinha uma ex-namorada minha que estava lá, e naquele momento eu achei que era a oportunidade de ter essa experiência fora do vivência. Brasil. Quer dizer, eu já tinha viajado antes, mas nunca tinha vivido fora do Brasil, Uhum. né? E aí eu fui para Nova York, fiquei, em resumo, mais ou menos um ano e meio, e foi na volta de Nova York que, de que alguma forma, eu caminhei para a minha vida profissional que eu tenho hoje. Eu tinha me formado em comunicação social, trabalhando com imagem, fotografia, cinema e vídeo. E aí eu fui para Nova York, fiquei um ano e meio lá. Uma das coisas que eu fiz foi estudar fotografia, fiz alguns cursos, fotografei muito. Nova York é uma cidade muito fotográfica, e que tem uma cultura da fotografia muito forte. Eu diria 3 cidades no mundo que tem isso: Nova York, Paris e hoje, com certeza, eu incluo Tóquio, Tóquio, né? sim. Tóquio é uma cidade Aham. fantástica para fotografia, para fotógrafos, para ver, Uhum. né? E aí, então, eu tinha vivido em Nova York. Uhum. 10 anos depois, mais ou menos, eu. Quer dizer, eu voltei para o Brasil de Nova York, dos Estados Unidos, porque eu queria estudar. Aí eu fui fazer mestrado, na Escola de Comunicação da UFRJ, no Rio de Janeiro, e foi aí que eu comecei, em algum momento, a me tornar professor, que não era de forma nenhuma um plano, não era, quero ser professor. Não, ao contrário, eu estava trabalhando com fotografia, com produção, etc. Mas depois do mestrado eu acabei começando a ser professor, trabalhar em universidade privada naquele momento, né? Óbvio, eu nunca deixei de produzir como fotógrafo, como alguém que está interessado em imagens, nas imagens, não só a imagem still, a fotografia, como também a imagem em movimento. Enfim, em 2003 eu tinha uma namorada na época e continua sendo uma pessoa muito querida, minha amiga Catarina, lá de Lisboa, e eu decidi, por uma série de razões, a fazer o doutorado, e eu fui fazer o doutorado em Portugal, né? Legal. Aí eu vivi 7 meses
fazendo a parte mais intensiva de aula, créditos, etc. e tal, em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa. Eu peguei uma licença no meu trabalho no Rio de Janeiro, fiquei fora esses 7 meses e iniciei o doutorado. Então, fiquei nessa pesquisa entre 2003 e 2009. Doutorado em quê? Pesquisa sobre? Boa pergunta também. Nesse momento, eu estava trabalhando com o uso das tecnologias digitais, Uhum. basicamente a internet, Uhum. nas redações dos jornais no Brasil e em Portugal. Na verdade, a minha pesquisa de campo, eu fiz uma comparação entre como foi a transformação, como era o uso das ferramentas digitais nos jornais brasileiros e nos jornais portugueses, né? Não era exatamente imagem, mas tinha relação com toda a transformação da sociedade do analógico para o digital, que aconteceu também nas imagens, na fotografia, né? Hoje todo mundo usa, O smartphone, né, o smartphone, as câmeras são câmeras, digitais, sim. enfim, o mundo passou por um fenômeno que geralmente eu não quero transformar nisso numa aula, mas acaba aparecendo isso, que é a convergência digital. Tudo convergiu para o digital. Então, só para juntar, eu tinha tido essa vivência nos Estados Unidos, tive essa outra em Portugal, mesmo porque eu, entre aspas, naquele momento, eu costumava muito ir a Portugal, exatamente, né, pela relação que eu tinha. 2005, 2006? Não, entre 1999 até 2009, eu ia praticamente todo ano a Portugal para fazer a minha pesquisa. Eu tinha essa relação com a minha ex-namorada na época e tal. Doutorado, coincidiu tudo. E isso, não, o doutorado eu fui fazer lá porque eu tinha essa relação com a Catarina e eu não queria fazer o doutorado no mesmo lugar onde eu fiz o mestrado, no Rio de Janeiro. Eu queria novamente ter essa experiência de viver fora do país, como eu já tinha tido em Nova York. Que é enriquecedor. Nossa, Aham. todo mundo deveria ter a oportunidade de Fazer um ter esse tipo intercâmbio, alguma de coisa assim, vivência, cara. né? O mundo, as pessoas seriam melhores se elas tivessem essa possibilidade. Mas resumindo, então eu tinha vivido essa experiência nos Estados Unidos, tinha vivido essa experiência em Portugal e nesse momento me passou pela cabeça, né, 2015, 2016, quando eu já estava como professor da UERJ. Tá vendo? Você Sim. é professora. Sim, sim. Mas eu não sou só professor, né? Ele falou para mim hoje. É. Chama ele só de professor. Ele vai falar. Mas enfim. Na verdade, ele pega no meu pé me Né? chamando de professor. Ô, professor. Para de me chamar de professor. Ô, professor, mas você é ou não é? Aqui Hoje ele falou, eu sou É. professor. E o Restart Community, o Exume, como que você chegou até aqui, assim, conhecer aqui o Restart? Isso foi um caminho muito longo, mas resumindo, depois de decidir de vir para o Japão, vindo agora em 2024, né? Porque em 2022, durante a pandemia, isso obviamente deu pra não era fazer possível. isso, né? E voltando, o meu tema, né, sendo fazer um registro da comunidade brasileira, né, no Japão, eu já sabia que o meu trabalho de campo, o contato com as pessoas, não ia ser exatamente em Tóquio. Então, quando eu cheguei em abril no Japão, eu fiquei cerca de 1 mês em Tóquio e, seguindo um planejamento que eu já tinha lá de trás, desde o ano passado, eu fui para Hamamatsu, Hamamatsu é um lugar que tem Shizuoka. bastante brasileiro também. É uma cidade na qual tem um número muito grande de brasileiros sim. na cidade.
Depois de um mês em Hamamatsu, eu fiquei um mês em Aichi-ken, Aichi-ken em também. Nagoya. Aí os brasileiros estão mais espalhados pelas Aham. cidades, Sim. né? Pelas cidades de Aichi. Depois eu fiquei 15 dias entre Kyoto e Osaka. E aí, no meu planejamento, estava o Izumi. O Izumi era esse próximo local, né? Eu sei que, na verdade, eu saí de Kyoto, eu fiquei uma semana em Tóquio fazendo umas coisas. Uma delas era acompanhar o Brazilian Festival que teve em Yoyogi Park. Uhum. Isso foi no início de julho, alguma coisa assim. Início não, no meio de julho. Meio de julho. Tipo 18, 19, 20 de julho. E aí depois eu vim para Oizumi. Pois. Ah, tu veio de Pra... Tóquio, né? Eu vim de Ah, veio Tóquio. de Tóquio pro Exame. Mas por que que eu vim? Enfim, eu vim para Oizumi porque Oizumi é uma referência nessa história dos brasileiros no Japão, né? Todo mundo sabe disso. Mas por que no Brazilian Plaza? Uma das coisas fundamentais durante todo esse contato com a comunidade brasileira é que você vai conhecendo as pessoas. Você Uhum. conhece a pessoa, aí te indica uma outra, Ah, tá. isso te leva a. Tanto é que hoje, sinceramente, eu conheço, por causa da minha pesquisa, nossa, brincando aí eu tenho, não sei, umas 50 ou 60 pessoas que eu não tinha contato nenhum Uhum. há 6 meses atrás. Sim. E hoje eu conheço, tenho um mínimo de até mesmo afinidade, né? Afinidade. Aham. E aí uma dessas pessoas, na verdade, foi o Giovanni, que é marido da Paula Kakihara, Hum. que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Hamamatsu. Ele chegou para mim e falou: Olha, lá em Oizumi, né? Tem o Brasília Plaza, é barato, você pode ficar lá e tal. E aí eu achei uma ótima ideia, não só porque é barato, porque o Japão é caro, né? Né, o Japão, né? É, mas também porque eu ia ficar num local onde a comunidade brasileira estava. Enfim, não só está aqui, mas brasileiros vivem aqui no Brasilian A Plaza. concentração aqui em Oizumi Sim, ela não é muito espalhada, assim, tá bastante, na maioria dos brasileiros moram aqui em Oizumi, né? sim, sim. Né? Mas mais do que isso, pela primeira vez eu estava numa mesma casa, vamos falar assim, Sim, com outros brasileiros. exatamente. Porque isso fazia, inclusive, sentido com vamos dizer assim, no meu projeto. O seu trabalho, né? É, Aham, mas no meu projeto que eu aham, apresentei para fazer o trabalho, aham. é, é necessário apresentar que metodologias você vai usar, Sim, né? E aí uma metodologia que a antropologia usa é a observação participante. O que é a observação participante? É quando entre aspas, o cientista, né, tá dentro, ele se mistura com o seu próprio objeto. Experienciando, né? Sim, exatamente. eu, Né? eu até tive na casa de alguns brasileiros, mas eu não morei na casa dos brasileiros, Uhum. né? Óbvio que eu tive em eventos em que tinham brasileiros, etc e tal, mas aqui em Oizumi, aqui no Brazilian Plaza, eu fiquei aqui 15 dias, talvez Sim. um pouco mais, vivendo com brasileiros. Eu acordava de manhã, ia Aham, dormir e tal, e isso foi uma experiência muito rica. sim. Por isso que, inclusive, por isso que eu voltei, por isso que eu estou aqui, né? Novamente em Oizumi e novamente no Brazilian Plaza. Que bacana, né? Estamos aqui com o Tony Queiroga, agora acertei, hein? Ah. E que está aqui desde abril, né? Uhum. Aqui no Japão, né? Fazendo essa pesquisa maravilhosa e
Tá com fome, né? Vamos oferecer aqui, né? O Tá, Tony, nosso convidado, né? tá na hora dos patrocinadores. Da Patrocinadores. patrocinadora. Ó o Patrocinadora, cheirinho, ó o Aham. cheirinho. que é a Tá Vera bom. Goto. A Vera Goto que nos recebeu lá, eu e o Thiago, Muito semana bem. passada, né? Muito bem. Muito Um bem. abraço para Vera Goto, seu esposo, a sua colaboradora, né? Pelo carinho, a gente tá Pelo deixando carinho. o logo dela ali É, na tela. quero até colocar aqui aqui, ó, Vera Goto, cozinha brasileira aqui no Japão, que fica aqui na Rota 142, na cidade de Oizumi. A Vera Goto que está nos proporcionando Essa salgadinho. recepção Essa com o nosso recepção, convidado. nosso convidado, o Paulo Queiroga, É né? o Tony Queiroga. O Né? Tony Tony Queiroga. Queiroga. Errou pela segunda vez. Ó. Tá aqui, Mas ó. é. Aí, não, e lembrando. Mas a e- gente vai experimentar, né? Vamos experimentar, claro. Com certeza. E coincidiu que nesse mesmo dia que a Vera Goto tá nos proporcionando aí, Uhum. ó, você é um cara sortudo, viu? Ó, o D10 também, o que É. faz adesivos, Tá aqui, ó. faz canecas, xícaras, ele também tá nos presenteando aí Tiano com a caneca. do Agora a Restart gente Podcast. tá igual o Jô Soares agora. É, olha, Nossa, Só faltou a tá banda e o ficando beijo do gordo, chique, hein, ó. tá, né? É. tá se tornando cada vez mais profissional. Profissional Parabéns, Isso aí. parabéns para a Isso aí, ó. organização. Ali na frente ali a xícara branca é Do a D10. marca do D10 e, meu, eu tô com fome. Tá com fome? Tá com fome, professor? Então vamos A experimentar. Vera Tá, que eu está vou- nos pera. proporcionando com salgadinho, Eu com vou abrir ali as esfirras. coisas ali. Vamos pegar aqui, ó. Né? Um abraço para Vera, para o seu esposo, para sua colaboradora, né? Que trabalha com ela todos os dias. A Vera Goto que nos proporcionando hoje com essas delícias do Brasil, né? Uau! Mãos de fada, viu? Realmente, né? A Vera Goto, um abraço para ela. Até eu vou pegar aqui, viu? Hum. Estamos aqui com a esfirra de frango com catupiry da Vera Goto. Vamos ver. Olha, separamos um pratinho. Ela é bem caprichosa. Separamos um potinho pra gente comer um docinho. Uns salgadinhos. E esse aí, Dão? Esses aqui são salgados Muito bom. Ó, professor. da Vera Goto. Obrigado. Um abraço para Vera. Esse aqui. Ó, a xícara do D10 aí. Mal batendo. Nossa, brigadão aí. Uhum. Bom, hein? Vera Goto, ó. Oishi, viu? Gostoso demais. Oxi. Ela falou que era quibe de queijo dentro, Com recheio. né? E esse aqui era... Bolinho de queijo. Pega aí, professor. Toca no seu prato aí. Hum. Um abraço para Vera Goto, que fica aqui na cidade de Oizumi, né? Aí sim, ó o campeão comendo aqui. Muito bom. E aquele docinho de abóbora, hein? Da Vera Goto também aqui. Daqui a pouquinho a gente vamos experimentar também. Professor, eu vou ter que ir no banheiro, já vem. Vai lá. Né? Mas que coisa, viu? Você segura aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos É a continuar. cerveja. É. Aonde? Qual? Bom, o Tony que está aqui com a gente nesta noite de sexta-feira. E o Tony falou uma coisa que eu falei de futebol para ele é botafoguense. Que coisa, Muito. viu? Muito alvinegro. Muito alvinegro, que desclassificou o São Paulo da Libertadores, né, Tony? E o Tony estava contando que frequenta O Nilton. o Nilton lá no Rio de Janeiro, Uhum.
Que tem até amigos que já estão se preparando, né? Quem sabe aí o Botafogo vai pra final da Libertadores, né? É, Esse ano de 2024, né, Tony? faltam 2 jogos. Desclassificaram vocês, né? Tem que ir pra Não, final, pelo menos, não, né? desclassificou primeiro o Bragantino lá atrás, Lá atrás, exatamente. Palmeiras e Uhum. depois São Paulo. É. 3 paulistas. Já vem. Uhum, Ô, Tony, e uhum, saindo um pouco desse lado do seu trabalho, uhum, continuando aqui com o futebol, uhum. o que você acha desse, vamos colocar, o dono do Botafogo hoje, né? O que John você acha, Textor. o que você acha desse lado de um clube de futebol ter um proprietário hoje, vamos dizer assim, Uhum, né? Porque sabe que o futebol, principalmente no Brasil, no mundo, né? Financeiramente precisa, né? uhum. E sabe que como a situação hoje também não tá um pouco complicada assim desse lado, né? Vem assim vamos dizer, um milionário Uhum. e compra um clube de futebol, né? E o que você acha dessa? Bem, a questão da SAF no Botafogo, Aham. né? E quero deixar claro que eu não sou nenhum especialista, eu Não, sou sim. apenas um torcedor, eh, não vou dizer fanático, mas um torcedor muito interessado no Interessado no futebol, futebol. Aham. inclusive de entender o futebol como um negócio, Sim. coisa que na cultura esportiva brasileira, às vezes isso não é muito bem resolvido, Resolvido, muito bem exatamente. resolvido. A história de, ah, não, os clubes são amadores e é, o presidente precisa ser torcedor, ah, enfim, toda a história do futebol brasileiro até muito recentemente, Uhum. passou muito por essa vertente um pouco amadorística, um pouco improvisada e menos profissional. Pensando dessa forma, eu acho que a transformação da legislação esportiva que levou ao aparecimento das SAFs é uma coisa positiva. Sim. Segundo, óbvio que quando você pensa, né, a ideia, e pelo menos que era assim que era visto, vai chegar um investidor e vai comprar o seu clube. Hoje eu entendo que não é assim, Aham. mas naquele momento lá atrás eu fiquei, nossa, será que é essa a solução? Né? Hoje eu entendo de uma outra maneira. Hoje eu entendo, primeiro, porque o clube, né, continua existindo e Sim. ele é, entre aspas, brasileiro, tem um presidente brasileiro, tem uma ligação histórica com o Brasil, seus torcedores, etc. e tal. O futebol, sim, se tornou, entre aspas, um braço quase que empresarial, Sim. gerido de uma forma empresarial, Aham. profissional, pelo menos é assim que eu entendo, Você vê, né? né? Que eu vejo, e que tem dado resultado, Sim. né? O Botafogo, para ser assim muito específico, há 5 anos atrás tinha a possibilidade de acabar, Aham. né? Porque a falta de profissionalismo, a falta de comprometimento e de toda a má Má administração, gestão, né? má Orçamento. gestão, e isso sem falar na possibilidade que não ser apenas má gestão, Sim. né? De, enfim, se apropriar dinheiros, etc. e tal, pelas pessoas que estão lá e que depois fica o passivo para o clube, Uhum. né? Isso não existe mais. Hoje, Exatamente. o Botafogo, exatamente, né, está nessa situação porque há 3 anos um empresário americano, e aí, no caso, eu acho muito importante o carinho, a relação, a participação. Eu já vi o John Texor tomando cerveja
na entrada do Newton Sim. Santos, entendeu? Que é uma experiência talvez diferente do que aconteceu com o Vasco da Gama, Aham. né? A empresa que comprou, etc e tal, que era mais uma empresa. Tanto é que eles acabaram de Sim. suspender Suspenderam o o vínculo contrato, com né? eles. Então, eu acho, óbvio que cada caso é um caso, mas eu acho que no caso do Botafogo foi e tem sido uma experiência muito bem sucedida, e eu entendo a lógica, né? Por exemplo, dele pegar o dinheiro, comprar um jogador, inclusive brasileiro, que estava fora, trazer para o mercado brasileiro, valorizá-lo, como é o caso do Luiz Henrique, Um grande jogador. um grande jogador, mas que Baita jogador. estava lá no Betis, não Meio que aparecia muito, veio para a seleção. veio pra seleção, exato. E marcou 2 gols, né? Sim, em Em 2 jogos, jogos. 2 gols. E hoje, óbvio, eu sei que o Luiz Henrique em algum momento vai voltar para a Europa, É. né? Porque ele é novo ainda, né? Não, tem 23 23 anos. anos, exatamente. 23 anos. E isso era impossível. Ou mesmo o Flamengo, que tem muito dinheiro, né? Quando traz alguém, já é como o nome daquele zagueiro que continua lá, que foi o zagueiro do 7-1, Davi Luiz. Davi Luiz. Traz no final da vida profissional, Exato. né? Ah, ok, vou jogar os meus últimos anos no Brasil. Você trazer, por exemplo, o Almada, que é um único campeão mundial que joga o Brasileirão, Sim. né? Cara que tem 21 anos, para jogar no Botafogo, e mais do que isso, não jogar apenas no Botafogo, jogar o Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Né? Isso, para mim, eu acho um ponto positivo. Uhum. Óbvio, o futebol brasileiro ainda falta muito profissionalismo. Por exemplo, ter uma liga para Aham. fazer um campeonato mais decente, Decente. né? Novamente, estou dando opinião assim muito minha, né? Uhum. Não faz mais sentido no mundo de hoje ter um campeonato, por exemplo, paulista, campeonato carioca, né, no qual esses times jogam durante 2, 3 meses com o Bangu, Bangu. com o Maricá. É, Não, exatamente. não faz sentido, Ah. né? Mas, enfim, isso não é uma questão minha, é só olhando e respondendo a sua pergunta, eu vejo não poderia ver de forma diferente, como um caso muito bem sucedido, né? Mas, óbvio, a gente tem que amadurecer essa experiência, né? Exatamente. Por Aham. exemplo, uma coisa que fica na minha cabeça o Botafogo vai continuar existindo daqui a 100 anos. O Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, Sim. né? Quem vai ser o John Textor daqui a 30 anos? Né? Daqui a 50 anos, né? Enfim, são questões. Por hora, eu estou satisfeito em estar em primeiro lugar no Brasileirão, né? E falta pouco, hein? Faltam 8 rodadas. 8 rodadas. Botafogo, e quem sabe esse ano aqui já não. Né? Merece, eu acho que Sim, merece. eu também acho. Eu acho que merece, e nesse sentido, um, um direcionamento, uma ideia. Olha, nós precisamos nos tornar mais profissionais, Exatamente. né? Por exemplo, trazer o Arthur Jorge, que é um técnico fantástico, que caiu como uma luva no Botafogo, e o cara, em 4, 5 meses, né? Se não é, não é, mas com certeza é um dos 2 ou 3 melhores técnicos do Campeonato Brasileiro, entendeu? Tem o Abel, que eu gosto muito, Uhum. do Palmeiras, né? Tanto é que, enfim, já ganhou Inúmeros vários títulos. campeonatos, Aham. né? Mas o Arthur Jorge é uma coisa fantástica, Aham. né? E o Botafogo vem fazendo um belo trabalho, não só no Sim. Campeonato Brasileiro, mas também na Libertadores. Uhum. E, na minha opinião, né?
Claro que tem os contras, né? Sim, Aquele, claro. aquele torcedor que fala, não acho isso. Aham. Ué, se o clube tá ali, que nem no caso do Botafogo hoje, em primeiro lugar, meu, Uhum. pô, mais que merecido E, hoje levar o título, né? e, e jogando bem, Bem, exatamente. jogando bonito, um futebol bonito. Bonito, Falando exatamente. Isso é em importante. jogando bonito, domingo agora vai ter É, a Jogada Bonita do Santos, né? Que ele faz o evento uma vez por ano Uhum. para beneficente. um evento beneficente para arrecadar fundos para Uhum. instituições No Brasil. no Brasil. E também no domingo, né? Dia 20. E amanhã vai ter a tua oficina É, de fala, rua, né? conta De um pouco fotografia de sim. rua, né? Fala um pouco aí esse sobre. evento de amanhã pra gente. Quem é que. Eu sei que o Consulado do Brasil tá ajudando aí a organizar Sim, sim. o seu. O A evento, sua né? A oficina. oficina. Mas quem é que teve a ideia vou fazer esse evento? Uhum. Tu? Assim, É. qual foi o intuito? Na verdade, como eu disse, ano passado, para vir para o Japão, eu tive que fazer um projeto, Uhum. né? Projeto para minha universidade, né? Para eu explicar para minha universidade o que eu ia fazer nesse um ano de licença e na universidade que está me recebendo aqui no Japão, que é o Da Waseda, seda, né? Uhum. Da Igaku, lá em Tóquio. Eu apresentei, olha, eu vou para o Japão para fazer essa pesquisa. Dentro desse projeto, como uma forma até mesmo de conhecer a comunidade brasileira, de estar próximo dela, eu pensei que eu deveria, além de tirar essa experiência, oferecer alguma coisa. E aí, Legal. dentro do meu projeto, já estava que eu ia oferecer oficinas. Na verdade, essa vai ser a terceira que eu vou fazer. Teve uma live, né? Que tu fez? Não, Também? a Essa live não é nem oficina, a live parte foi eventos com o Brasil. com o Brasil, né? Eu fiz uma oficina em junho, em Nagoya, Oficina de quê, professor? de Ah, de fotografia. fotografia também? Não foi de fotografia de rua, foi de retrato, Uhum. mas eu fiz uma oficina na área de arte com brasileiros daquela área, que é exatamente isso. Fotografia só. Fotografia, Ah, só fotografia. retrato. Retrato. Ali eu estava trabalhando a questão do retrato. E tem 3 semanas, mais ou menos, quando eu voltei para Tóquio, eu ofereci também em Tóquio. Deixa eu só fazer um porém. Em Nagoya, quem organizou foi o Conselho de Cidadãos Conselho de Nagoya. Cidadãos de Nagoya. Em Tóquio, foi o Consulado do O Brasil consulado do Brasil. em Tóquio, Aham. tá? E esse mesmo consulado, enfim, no planejamento, eu tinha colocado que eu queria fazer em Tóquio e também em Oizumi. Então, a organização dessas 2 oficinas passou pelo Consulado Brasileiro de Tóquio. E teve muita Desculpa. gente? Teve muita gente? A gente. Tu chegou hoje, foi uma correria, a gente nem conversou direito. Como é que foi esse de Tóquio? Foi bom, Uhum. foi ótimo, teve uma experiência muito interessante, Vocês porque fizeram por foi. onde? Vocês fizeram por onde ali? Nós começamos na própria embaixada. Na verdade, legal. foi o consulado que organizou, Aham. mas a parte, digamos, teórica da oficina Uhum. aconteceu na embaixada, Dentro tá? ali no Dentro da embaixada. sala. E depois, no início da parte da tarde, nós saímos para a rua, perto da embaixada, ali, para quem conhece Tóquio e a embaixada, na verdade é um lugar até super conhecido, turístico, que é a Takeshita Street, né? Então nós fomos para Takeshita Street fotografar coisas. E aí logo depois, voltamos para a embaixada para
editar esse material. Deu quantas pessoas, mais ou menos? Nós éramos umas 8 8 pessoas. pessoas. Na verdade, poderia ter mais, Aham. mas como era uma quinta-feira em Tóquio, durante a semana, o número foi razoável. Uhum. Aliás, foi até bom, porque se tivesse mais gente, na parte da rua ia ficar complicado, né? Organizar as pessoas e tal. E amanhã a gente tem uma versão dessa mesma oficina, né? Aqui em Oizumi, no Bunkamura. E qual o horário do evento? Começa às 9 e vai até umas 4, 5 5 horas horas. da tarde. Uma pergunta. Uhum. Foi 8 pessoas, né? Nesse de Tóquio. Aham. Como é que foi a forma de divulgação que tu fez? Mídia social. Só No mídia social. Instagram e Facebook? Instagram, Facebook, não apenas meus, Aham. mas do consulado e de algumas pessoas envolvidas no evento. Chegou, né? Chegou a É, atingir, né? sim. E agora o de amanhã seria só. O consulado também tá divulgando? Sim, o de amanhã. Divulgou. Divulgou, mas não assim. Uma semana antes, digamos. Não, Chegou? divulgou há umas 2 semanas e voltou a publicar nessa semana. Eu vou pedir para Claro, para ir claro. lá também. Claro. Dai, Jobo. Ok, fica. Entram e Tony Ó, Gueiroga aqui com a gente hoje no Restart Podcast. tá mó bom, né? As coisas E aqui. mandar mais uma vez um abraço para Vera Goto, que fica aqui na Rota 142, na cidade de Oizumi. Um abraço para ela, né, Tiagão? Ela que nos recepcionou muito bem. Tivemos a oportunidade de bater um papo muito bacana com a Vera Goto. Vou até pegar aqui, cara. Ela que tivemos aí a oportunidade até de jantar lá, né, também, na semana passada, Não, tipo assim, a gente chegou lá, para conversar tipo assim, com pra ela. conversar, né, com ela e tal, né, que a gente tá fazendo Aqui, a Vera nossa Goto, ó. campanha e tal, né. Exatamente. Daí ela, ó, ninguém sai da minha casa sem antes comer a minha comida. Uhum. Nossa, cara, muito massa, muito massa. E hoje ela tá aí nos proporcionando com esfirra, né, Uhum. a gente chegou lá, ela tava mal ocupada, né, não, não, ó, tô fazendo as esfirras aqui, chega mais tarde que a gente conversa com mais calma. Parecia uma... Inclusive, ela até mandou um doce de abóbora aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Vera Goto. Um abraço pra Vera Goto. Ah, você tá fazendo uma live aí? Tô tô aqui no meu. Aí pra vocês. Tá comendo a esfirrinha de. É de carne essa? Ué, através da tua live que o pessoal lá do Brasil, da tua Brasil, cidade, comentou sobre o Piracicaba. Restart? Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Paulo Marques. Da Trabalha- TV? Lá? Ele trabalha na Rádio Educadora. Mas e da TV? Tu falou que É o na Roberto TV. Alves. Hum, Ele tem um programa toda segunda-feira lá. E chama. Ela na TV Ativa. É uma TV Ativa. regional, né? hum. Lá da cidade de Piracicaba. TV ativa é tipo a TV Cultura? Só que da Pega cidade só na local? região ali, né? Hum. Piracicaba, Água de São Pedro, Americana, Santa Bárbara. Um abraço também para o Mário Luiz, da Rádio Educadora de Piracicaba, né, Mário? O Mário, eu tô sempre acompanhando o Mário Luiz lá. Como é que eles ficaram sabendo sobre Restart? Pelo teu Face? No meu Facebook, é. Olha que É massa. porque eu posto bastante as coisas, né? Hum. Tô sempre postando as coisas do Restart Podcast. Então quer dizer que a E eles velhinha... acompanham lá. Quer dizer que a Verinha tá saindo lá em Piracicaba, Em Piracicaba. então. Aí a A- Verinha, a Vera Goto. a Vera Goto, né? Tá Tá saindo saindo lá lá em em Piracicaba Piracicaba, no também. interior de São Paulo. Hum. E tem um molho ali, viu? Tem um Onde? molho ali. Onde? Ali, Ah, dentro do potinho verde. você quer? Tem um molho lá com. um molho? É, um molho pra comer com o negocinho ali, ó, do pastel que ela mandou. A Vera Goto, é. Não tem um negócio ali que ela mandou uns palitinhos ali de. Sim, sim, sim. É pra comer com isso aí. Como é que faz? Ué, você pega o palitinho, passa no coisa e come. Mas isso aqui é pra você comer o coisa, né? Não, mas... A sobremesa. Sobremesa. Ô, professor, você quer um molho pra beliscar os... Ah,
Resultado, né? Obrigado. Come aí. A gente tá conversando, eu perguntei pra ele como é que ele comentou pra mim que uma televisão, um canal aberto lá no Piracicaba, comentou sobre o Restart Podcast. Uhum, Daí eu perguntei pra ele como é que chegou, né? A uhum. sair na TV lá, e ele falou que através das lives. Que ele Ah, faz. é? Uhum. Ah, que bacana. Eu acho que É é porque um... o pessoal lá, né, que para quem não conhece o Japão, eles gostam muito de. Eles querem conhecer o outro lado do mundo também, né? Uhum, No caso do Japão, né? E tem um amigo, Roberto Alves, e eu vou começar a gravar uns vídeos para ele uhum. passar no programa dele, né, que vai ao ar toda segunda-feira à noite, No Brasil. no Brasil, lá na cidade de Piracicaba. Uhum, Eles querem conhecer, né, um pouco mais da cultura, né, aqui do uhum. Japão. Eles pedem para mim gravar bastante coisa aqui do Japão. Aí o pessoal tá sempre comentando, né? Hoje com a internet, né, com esses meios digitais, Sim, que de alguma forma estão disponíveis, né, para as pessoas. Antes, há 20 anos atrás, não tinha essa isso. estrutura só era possível numa grande empresa, Uhum. né? Uma rádio, né? Hoje, exatamente, hoje nós podemos fazer isso, Aham. né? Então, a quantidade de conteúdo e de informação é cada vez maior. E isso aumenta a curiosidade das pessoas, Exatamente. né? Ontem eu estava em Tóquio, num evento também na embaixada, e uma das pessoas que estavam no evento e estava falando é o Nicolas Hideo. Eu sei quem é. Sabe quem Ele é? grava Nicolas. vídeos pro YouTube e É, tal. é um influencer, Exatamente. Mora né? aqui ele mora em Tóquio, né? Uhum, mora em Tóquio. Uhum. E ele, na verdade, se eu não me engano, eu não sou nenhum grande conhecedor, mas ele e aquele Vida de Samurai, ou... É, Samurai JP, uma coisa assim. É, Ah, são os dois principais hum. É bem bom. i- i- Eu gosto. influencers, né, Aqui. brasileiros no Japão. Uhum. E aí o que ele estava falando é que o que ele produz é para o público no Brasil. Uhum. Uhum. Ele produz coisas interessantes que chamem a atenção, especialmente no campo de gastronomia e comida. No caso O do Nicolas, Nicolas. no caso do Exatamente. Nicolas, Aham. né? Então é isso. E ele vive disso, Hum. né? Ele está aqui no Japão, trabalha produzindo conteúdo para a internet Aham. Eu a acompanho ele, partir. eu vejo muitos vídeos dele. É muito bom É, os vídeos dele. ele é Do muito Nicolas. comunicativo e tal. Exatamente. Ele faz algumas entrevistas com alguns Uhum, outros estrangeiros que moram aqui no Japão, né? uhum. Inclusive até com japoneses. E os conteúdos que ele faz para a internet, lá para o YouTube, são vídeos muito Mas claro, né, galera, assistidos. vocês aí, como tá tendo essa facilidade da gente colocar conteúdo na internet, a gente também tem que ter um filtro sobre o que que a gente absorve, o que que a gente consome, Uhum. porque como há tantas coisas e a gente não tem a capacidade de absorver tudo isso, causa muita ansiedade. Uhum, Hoje a gente está numa geração que é muito ansiosa, Sim. que uhum, cria, até chega a criar depressão, uhum. porque não consegue acompanhar tudo e é impossível Uhum. conseguir acompanhar É. tudo, Uhum. né? Então, tem que ter um bom filtro sobre o que consome na internet, porque tem muita coisa e não tem, impossível consumir tudo. E não só a quantidade, né? A gente precisa ter um filtro para entender a qualidade, se aquilo te interessa ou não, Exatamente. né? Então, aí a gente já está indo para uma outra questão, né? Que é esse universo digital permite que todo mundo tenha voz. Uhum, Todo mundo Ah, pode falar. uhum, Uma questão é o que que nós estamos falando com essa voz. uhum, Vocês estão dando um exemplo de como usar essa tecnologia aqui
para chamar atenção para o que é esse espaço aqui, Aham, o que é a comunidade brasileira aqui em Oizumi, aham. dar uma voz para essas pessoas, mas online, hoje em dia, inclusive, existe, enfim, não é hoje em dia, mas já de muito tempo, muito discurso de ódio, muita. Infelizmente, né? Infelizmente, claro, Infelizmente. Os haters, né? esses são os do dia a dia, né? De quem está ali entre aspas, expondo, recebe esse tipo de comportamento. É que tem muita coisa também, o tal do fake news, né? Que muita gente vai compartilhando aquilo que Aham. eles não sabem realmente de onde está surgindo aquela Uhum. notícia, né? Uhum. Fake news, Eles o não- telefone sem fio. Eles não procuram a realidade, né? Uhum. Pô, será que é verdade aquilo, né? Procurar pesquisar, né, sobre aquele assunto, Uhum. principalmente quem, né? Eu que trabalhei muito tempo em rádio no Brasil, então quando aparece alguma notícia, eu penso, primeiro eu vou Uhum. ver se realmente aquilo é verdade para eu poder Uhum. replicar aquela notícia, né? Claro. Eu não posso simplesmente chegar lá, replicar e Me falar, não, contaram é que. verdade aquilo. Ah, não, Uhum. não. Uhum. E no fim das contas, muitas dessas notícias não são verdades, né? Que saem Sim, por aí hoje em dia, né? Uhum. sim. Nós estamos num mundo realmente muito diferente do que É, era há 20, 30 anos atrás, é. Ah, né? e fora isso, voltando lá quando tu tava lá em Portugal, lá com a Caterina. Guardou o nome dela, hein? Guardei. Hum. Tu tava comentando sobre essa transição do analógico pro Uhum. digital, né? E hoje em dia a gente está indo do digital, já estamos no digital, Pleno. mas introduzindo a inteligência artificial aí, né? É Então, importante. esse negócio do fake news, por exemplo, eu vou ver o Putin falando que vai largar bomba no Brasil. Hoje em dia tem uma tecnologia do Aham. caralho que Exatamente. consegue mexer a boca dele, imitar a voz Sim, dele, a sim, imagem sim, dele, fazendo então, sim. tipo, nesse negócio do fake news Uhum. que candidato a isso falou isso e tal, o presidente Uhum. falou aquilo, Aham. então, e a gente logo absorve e aceita, não, isso é verdade Uhum. e Claro. tal, e já vai divulgando o que Uhum. escutou, só que sendo que não foi a fundo e viu se Uhum. realmente falou aquilo, Exatamente. né? Aham. Então E é superficial. isso que você falou vai moldar o comportamento das pessoas, vai moldar o voto das pessoas, Uhum, É, né? Nós acabamos de ter eleição, uhum. primeiro turno no Brasil, no Brasil é. né? Enfim, temos aqui aqui não, lá, o exemplo, né, do Pablo Marçal em São Paulo. Uma cadeirada, né? Enfim, Que foi, é, assim, todo mundo achando que, né, ele poderia ser eleito, né? Assim, uhum, aí no fim das contas foi os dois concorrentes dele lá mais fortes também que foi, né? Que acabaram indo para o segundo turno lá na cidade de São Paulo, né? Eu tô fugindo disso aí, ô professor. Eu tô fugindo de política e Ele não religião. gosta de falar de ah, política. é? Não, porque eu tenho uma opinião muito forte e se eu falar aqui, aí daí vai Né? ter. Vai ter haters atrás de Aí, você. então, tipo, vou deixar pra uma coisa mais especial mais lá pra Tá, mas você, frente. você levantou a inteligência artificial Isso e aí falou do vídeo do Putin falando que ia lançar uma bomba atômica no No Brasil. Brasil. Você Então, inventou isso ou isso foi uma fake news aí? não, eu estudo sobre inteligência artificial Aham. já faz muitos anos. Eu Uhum. sei até onde ela pode chegar, onde Uhum. ela está, Uhum. e ela chega a se misturar No com entanto, a. que usaram a inteligência artificial com o Chororó, cantando em japonês. Ah, é. Começaram a espalhar por aí. Uhum. E eu falei, vocês estão doidos, né? Porque Então, a galera que não tem filtro, ele tava cantando em Claro, japonês. claro, A claro, japonês. galera que não claro. entende que existe essa tecnologia Então, fala Sim, assim: sim. nossa, ele nossa, mas fala bem japonês. Não, japonês. é tipo, eu vi na internet. Eu vi na internet é verdade, Né? 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 Enfim. E cada vez mais, né, com o passar do tempo, as coisas vão, né,
Uhum. a questão da inteligência artificial, né? Então, tem que tomar Ela bastante cuidado com esse tipo de vai coisa. chegar num ponto, assim como a eletricidade revolucionou a raça humana, Uhum. a inteligência artificial vai revolucionar nesse ponto igual como a eletricidade. É, né? É uma previsão. Não, isso aí já é certo, Aham. certo. Só que a gente, como é uma coisa muito forte ainda para o pessoal receber e se adaptar, Uhum. tá sendo pouco a pouco as coisas passando. Bom, Tony Queiroga, foi um prazer conhecê-lo hoje aqui Muito obrigado. no nosso Restart Podcast. Ele que amanhã estará fazendo esse evento aqui no Buncamura a partir das 9 da manhã até 4, 5 horas da tarde, né, É. Tony? Vai ser uma oficina de Uma fotografia. oficina de fotografia. Uhum. E antes de encerrar, Uhum. esse trabalho, essa pesquisa aqui será apresentado lá, né, Na na verdade, universidade? quando voltar para o Brasil, uma das coisas que eu preciso fazer é apresentar um relatório de tudo que eu fiz. Aham. Mas mais do que isso, no meu projeto, essas imagens que eu produzi, óbvio, eu vou fazer uma seleção muito acurada, elas devem ganhar a forma de um livro de Livro, que fotografia, um bacana. Legal. photobook, Aham. E tu né? tem um site também, né? Mil Imagens também, né? Esse é o meu portfólio online, E tu tem também o Instagram, mileimagens.com.br. o Entre Mundos, né? Tá bem informado, hein? Nossa. Eu criei um perfil, fazia parte também do projeto, né? Aham. Criar um perfil em que, nesse perfil do Instagram, eu ia colocando um acompanhamento de etapas, né? De partes da minha pesquisa. Óbvio, não tem tudo lá. Uhum. Inclusive, está bem atrasado, Uhum. porque, enfim, É um trabalho, né? é um trabalho. É um trabalho porque eu saio para fotografar, para conversar com as pessoas e muitas vezes, muitas não, na maior parte das vezes, eu volto e não tenho nem tempo e nem cabeça Uhum. para ver as imagens, Sim. né? Isso eu só vou fazer quando estiver de volta ao Brasil. Que nem a Cris, que tu chegou a conhecer a Cris Sim, XA, claro. que ela é fotógrafa profissional e esportista. Aham, Eu trabalhei com ela lá no Mundial de Jiu-Jitsu aham, e eu tava conversando com ela. Ela, por dia, tirava em torno de uhum, 2.600 fotos. uhum, Aí, depois, em um dia. uhum, Então, são 5 dias, 4 dias, digamos aí, aham. põe aí 10.000. 10.000. Aham, E o pós-produção para depois selecionar isso aqui, uhum, qual que tá boa, qual que não tá, que uhum, não sei o uhum, quê, né? uhum. Tem um tempo, né? Tem. E tu, nesse trabalho desses 7 meses que tu tá aí, mais ou menos, Aham, aí, das 50, 60 pessoas que tu entrevistou, aham. quantas fotos tu tirou até agora? Eu vou te responder essa pergunta. Mais ou menos. É mais ou menos. Embora eu vou falar também o seguinte: é, esse número, para mim, não é muito importante. Uhum, É importante no sentido de que tem um volume, resultado de estarmos trabalhando no digital, uhum, né? Então, no digital é tudo muito mais fácil, né? Mas isso para mim não é o mais importante. Ao contrário, eu diria para você uma das coisas que talvez eu fale amanhã na oficina, e eu falo com certeza para os meus alunos de fotografia na UERJ, é que, apesar de hoje fotografar no digital seja a coisa mais fácil do mundo, né? Hoje talvez seja importante um conselho ou uma orientação que era o contrário de tempos atrás. Tempos atrás se falava: pega a sua câmera e fotografe. Hoje, eu diria que talvez seja mais importante fotografe menos, uhum, entendeu? Por uhum, quê? Porque uma das coisas que o digital traz para a fotografia, para o ato fotográfico, o momento em que você clica, é que a gente não precisa mais pensar, Uhum.
Na fotografia analógica, digamos assim, você tinha que pensar. Você tinha que pensar porque tinha um preço, porque o filme tinha um limite. Se você ia fazer uma viagem de Sim. férias, você, não sei, comprava 10 filmes, que dava 360 fotos. Hoje as pessoas tiram 360 fotos em uma viagem de 3 horas, né? Então, hoje, uma das minhas preocupações é fotografar menos. Então, eu não fotografo muito por opinião própria, por método próprio, e exatamente até para evitar, daqui a 3 meses, quando estiver no Brasil, né, eu ter 50.000 fotos. Eu não tenho É que no 50.000 caso fotos. do esportista, Sim, assim, tem um tá, movimento, aí é outra aí coisa. seleciona a melhor Sim, posição, sim, né? aí é outra coisa. Aí eu concordo Uhum. que você tem que fotografar mais, Sim, sim. porque o controle daquilo que você está pegando e o que ele precisa é bem diferente do que eu O preciso. momento exato Sim, de uma sim, ação, né? sim, Aham. sim. Então, respondendo a sua pergunta, a última vez que eu contei, tem uns 18.000 arquivos, o que não é muito. Uhum. O que não é muito para 6 meses de trabalho. Não, mas é bastante para pós, Não, né? para pós, com Pós, certeza. Para pós, com certeza é. Eu Uhum. vou ter um trabalho, enfim, enorme. Uhum. Mas uma coisa que eu procuro, até mesmo para diminuir esse trabalho que você está falando, né? Que é a edição no sentido de, dentro de 18.000 imagens, quais são, vou chutar, as 120 que eu vou botar no livro, Uhum. né? Isso é edição. É Aham. você escolher 120 de 18.000, É. né? Mas é isso, esse é um ponto importante. Uhum. Mas eu acho que a melhor solução para ele é você pensar antes de fotografar. Sim, né? Aham. Eu quero essa foto? Uhum. Eu preciso dessa Uhum. foto? Eu já não tenho essa foto, né? Uhum. Eu acho que isso hoje, né, quando é muito fácil fotografar, talvez seja mais importante não fotografar. Menos, nesse momento, na minha opinião, óbvio, depende também do tipo de fotografia. Hoje, nesse momento, menos é mais. Uhum. Por isso que, como eu uso o feeling, eu fui pro vídeo. Aham. Parei, eu larguei Mas no a vídeo é a foto, mesma coisa. o vídeo pega, né? Aquela... Sim, ok, mas vou te dar um exemplo, né? Pensando no vídeo e no campo da arte. Se você, por exemplo, é um diretor de cinema, ou até mesmo um diretor de documentário, quando você chega no set, quando você chega numa entrevista e tal, a sua equipe vai perguntar o seguinte: o que que é para filmar? Tem, Onde é que a câmera vai estar? tem que ter a fotografia, né? Claro, É, claro. isso Porque, porque também, se eu não souber o que eu quero, Aham. eu vou chegar, não, filma aquilo ali, depois filma aquilo ali, tá? E no final você vai ter 50 horas de material bruto Uhum. para tirar 15 minutos. 15 minutos. Enfim, não vou falar aqui, mas Aham, você tá entendi. lascado. Eu tô Mas ligado. esse é o Tiagão. Mas, Tony Hum. Queiroga, foi um prazer recebê-lo aqui hoje no nosso podcast Restart Podcast. E você tem, assim, claro, algum outro projeto fora do Japão, algum outro país, assim, algumas pesquisas ou não? Não, o projeto que eu tenho atualmente é esse, Uhum, que eu estou apenas na primeira parte, aham, e tem uma segunda parte que é fazer isso e aham, conseguir imprimir aham. e voltar ao Japão. Minha ideia é É voltar ao voltar para Ele vai Japão para. morar vai aqui acabar morando aí. aqui. Não, 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 não. Seria ótimo, mas eu tenho Né? emprego, tenho Não, tem trabalho, trabalho enfim. tudo lá no Rio, né? Mas voltar ao Japão
para apresentar esse resultado, entendeu? Legal. Porque isso saiu daqui, dessas pessoas, de Exatamente. vocês, Aham. né? Das pessoas que eu encontro, que eu fotografo, que eu converso, e eu acho que é importante Uhum. trazer de volta, Bacana, né? legal. Ele não vai ficar longe do Botafogo também, viu? Também não, Também também não não, vai fazer também isso, né, não. Tony? Tony, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço o Sucesso para convite. você, Aham. cada vez mais. Amanhã, galera, oficina do professor aqui no Bunkamura, No começa às Bunkamura. 9 horas. Pode Não, aparecer lá, tem vaga ainda. Tem tem vaga vaga ainda? ainda, tem umas 15 vagas ainda, ou alguém Ah, se não, inscreveu? tem vaga, Tem, né? tem. Aí não precisa de uma câmera profissional, pode ser o celular. Aham. Vai ser, né? No No Bunkamura. Bunkamura ali, uma experiência diferente. Diferente, Sim, exatamente. sim, é uma Dia experiência. 20 agora é o Jogada Bonita lá em Ibaraque, Ibaraque, do Santos, começa às Santos. 10 horas. E o que mais que eu ia falar? Hoje é dia Dia do 18, médico. dia do médico. Aí, ó, É, dia do médico. Dia do médico. parabéns aos médicos médicos. aí do Brasil. E é isso aí. Isso Então, aí, um abraço para Vera Goto mais uma vez. tá muito bom. Obrigado, você. Vera. E do D10, que Da D10 proporcionou também. a Aham. xícara do Jô. Nossa xícara. Restart Podcast. Ao Tony Queiroga, que esteve presente aqui com a gente, trazendo essa honra dessa entrevista, contando um pouco da sua história, não só no Brasil, mas aqui no Japão também com essa pesquisa. Uhum, E mais alguma Eu tenho coisa? uma última pergunta. uhum. Fique à vontade. Qual foi o maior obstáculo dos brasileiros aqui no Japão que tu percebeu? Bem, a gente poderia falar muito tempo sobre essa questão, mas eu vou sintetizar em algo que eu acho que é quase que um lugar comum, né? Entre os brasileiros, etc. e tal. A língua. O Uhum. Nihongo é um instrumento fundamental para todo e qualquer brasileiro ou estrangeiro que queira se integrar no Japão, se desenvolver, ter melhores empregos, ganhar mais, ter uma qualidade de vida melhor, aproveitar a cultura japonesa. Enfim, a experiência japonesa é totalmente diferente quando você fala o idioma. Aliás, eu tenho um único arrependimento, né, quanto à minha preparação para vir para cá. Eu gostaria de ter aprendido pelo menos um básico do japonês para poder ter uma Sim, experiência com melhor. certeza. Infelizmente, eu não tive tempo. Eu não tenho muita facilidade para aprender uma língua diferente. O japonês é uma língua difícil, mas eu tenho o projeto de quando eu voltar para o Brasil, eu quero minimamente estudar o Aprender. japonês, né? Para poder, numa outra vinda, Aham. ter Essa- um contato maior. Então, se você é brasileiro e está aqui no Japão, estude. Estude o Nihongo. Isso é muito importante, com certeza. É isso aí, então. Muito obrigado pelo convite e queria parabenizar vocês também pelo trabalho que vocês estão fazendo. É admirável. Aham. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Tony É isso aí. Queiroga, Muito obrigado. E é isso aí, galera. Obrigado pela presença de vocês aí, a todos vocês. audiência. Esse foi mais um Restart Podcast e até a próxima. Falou. Tchau, tchau.